Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Veja agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Te Dou a Vida. Frase para hoje: bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Salmo 66, 20. Os abraços de hoje vai para Luiz e Afonso Macedo, para Rosalina Aparecida e Margarida Roja, que nos acompanha lá de Itaúna, Minas Gerais. Bom, agora vamos começar falando sobre como a horrível separação de Pedro e Helena vai acontecer. Quando ele tem que fazê-la acreditar que foi um erro para ele, ela deu um tapa nele e saiu do apartamento, deixando-o desabafar sua frustração, caindo de joelhos e batendo na poltrona próxima. Domingos e Luciano tiveram uma conversa de acompanhamento na qual Luciano disse que precisava enfrentar sua nova realidade sobre sua saúde. Foi interrompido quando Luciano chamou sua atenção para Nelson e sua namorada Silvia. Todos os homens pararam para olhar quando Nelson disse a ela que era sua companhia. Ela parecia absurda, evitando todas as rachaduras na calçada, como se seus saltos agulhados acabaram por ganhar seu desequilíbrio. Helena foi trabalhar e disse às irmãs que Pedro encerrou o relacionamento com ela. Ela chorou, dizendo que não conseguia entender isso. Irene, a quem Ernesto nunca confidenciou nada disso, parecia bem chocada. Gabriela pareceu descobrir parte do que realmente aconteceu. Irene finalmente disse que eles tinham que descobrir a verdade. A questão aqui é o quão sincera ela é sobre isso. Gina e Pedro se encontraram na rua e ele disse que precisavam conversar. Ele sugeriu um café próximo e ela concordou e sorriu. Nelson começou a explicar as estações de trabalho para Silvia, que recusou a oferta de um olhar mais atento, acolhendo-se com a ideia. Ele apresentou todos os caras que, por suposto, estavam olhando para ela. Benito estendeu a mão e ela parou a ver a terra antes de fazer um aceno estúpido e bonitinho com uma expressão infantil. Nelson então a levou de volta para mostrar seu escritório. Ela enxugou a cadeira antes de se sentar e recusou sua oferta de refresco. Quando ele perguntou como ela encontrou o trailer, ela disse: "Bom, achei sujo", e o largou. Ele tentou dizer que não precisava ir ao trabalho dele, mas quando tentou beijá-la, ela borrifou um desinfetante em aerosol e saiu correndo. Ele gritou de dor porque ela o acertou nos olhos. Ele conseguiu sair pela porta e um dos homens o encharcou com um balde de água limpa. Domingos entrou no escritório para ouvir. Ela é fanática, ela é louca, e Domingos riu. Nelson, por sua vez, objetou e Domingo disse: "Imagino se isso continuasse. Ela daria um banho de álcool em você." Domingos então mencionou que estava Leonardo olhando para ele e isso terminou com os dois rindo. Enquanto isso, Pedro não se apressou. Disse a Gina que se envolveria mais com a gravidez dela e etc., sem proposta nenhuma, a qual ela esperava. Samuel entregou a Gabriela alguns documentos sobre como uma conferência de banqueiros e ela confidenciou suas preocupações sobre o que acabou de acontecer com o romance de seus irmãos. Ela disse a ele que tinha certeza de que Ernesto estava por trás disso. Samuel achou melhor Helena perguntar diretamente a Ernesto sobre isso. Parecia então que eles planejavam comparar as anotações de irmãos e depois voltarem ao trabalho. Por sua vez, ainda nesse mesmo capítulo, Rafael ligou para Andréa para um jantar no hotel Buraqueste. Alma, a empregada, aproximou-se sorrateiramente para espiar Horácio. Ela ouviu apenas a metade da conversa de Andréa, começando com sua rejeição sobre não estar pronta para isso. Ele respondeu que se tratava de jantar, porque o restaurante era considerado muito bom e ele não estava pensando em qualquer coisa. Eles concordaram em se encontrar às 9. Quando ela terminou a ligação, ela ligou diretamente para Pili para contar a ela sobre isso. Alma se esqueirou quando André e Pili discutiram o quão ansioso esse cara estava.
Ernesto e Nicholas estavam jogando Jenga no quarto de Nicholas. Nicholas procurou o próximo bloco para mover e a torre desabou do centro para baixo. Ele então disse que estava com fome e Helena entrou. Ela disse que não sabia o que havia para comer e que ela mesma não estava com fome. Então ela mandou Nicholas lavar as mãos enquanto ela ia para a cozinha. Ernesto disse que falaria com seu advogado sobre o divórcio. Ela então entrou em seu quarto e tentou ligar para Pedro. Ele não respondeu. Bom, nesse momento acontece então uma música muito triste então para a cena deles dois. Pedro olhou para o telefone quando tirava o paletó do armário. Augustinho veio falar com ele e disse que ele terminou com Helena por causa de vários problemas. Isso não parecia certo para Augustinho, especialmente quando ele disse que precisava estar mais disponível para Gina. Assim que Augusto começou a dizer, mas você não a ama, Nelson chamou. Mônica estava arrumando os papéis na mesa de Horácio quando ouviu uma mensagem chegar em seu celular. Alma, contando a ele que Andréa tinha um jantar com Rafael às 9 no hotel Bucareste. Parecia que ela estava pensando quando Horácio entrou para pegar o seu telefone. Helena deitou-se na cama em desespero. Gabriela verificou como ela estava e disse que não conseguia entender o que havia acontecido. Gabriela disse que achava que Ernesto tinha algo a ver com isso. Helena respondeu que ele estava arranjando um encontro entre seus advogados para o divórcio. Mas Gabriela ainda estava desconfiada porque Pedro havia dado um reviravolta total. Samuel disse a Pedro que Helena foi destruída por isso e que mais cedo ou mais tarde a verdade teria que vir à tona. Ele explicou as suspeitas de Gabriela, mas Pedro disse que Ernesto tinha provas de adúltero que poderiam lhe render a custódia de Nicholas. Ele não tinha escolha a não ser se casar com Gina em uma semana e esquecer Helena para sempre. Samuel não parecia convencido disso. Ernesto ligou para Gina, que lhe contou como foi com Pedro. Ele ainda não havia proposto, mas ela tinha certeza de que isso poderia ser arranjado. Ela também disse a Ernesto que precisava falar com Helena, mas ele disse a ela para não ser idiota. Bom, não estando bom o suficiente, eles tinham exatamente uma semana para se casar. Ela disse, espero que sim, e encerrou a ligação pouco antes do pai voltar para casa. Disse-lhe que as coisas iam mudar entre ela e Pedro e depois subiu com um sorriso de idiota. Rosa se espreguiçou no sofá do apartamento de Modesto assistindo televisão quando ele puxou uma mala. Ele estava viajando para Pachuca. Ela disse a ele para ter cuidado. Ele interpretou isso como se ela se importasse. Beijou-a e disse que entraria em contato. Quando ele saiu, ela pegou uma cópia impressa de uma das fotos que tirou dos números de código e procurou na internet em seu telefone celular. Ela também ligou para Samuel para pedir ajuda, mas ele disse para ligar para ele amanhã porque ele estava se preparando para um exame. Andréa e Rafael estavam sentados à mesa do restaurante quando Horácio chegou para dormir então com o encontro deles. Ela os apresentou, referindo-se a Horácio como ex-marido. Rafael perguntou se gostaria de tomar um drink com eles. Horácio consultou o relógio e sentou-se à mesa. Ernesto puxou então Irene para o quarto de hotel e começou a beijá-la imediatamente. Ela perguntou o que ele fez para obrigar Pedro a terminar com Helena. Ela perguntou se ele fez isso para segurar Helena em sua vida. Ela poderia expô-lo ao Lex Luthor. Ele disse a ela que ela fizesse isso, ela teria mais a perder do que ele. Ela então se tornaria sua cúmplice. Ele a ameaçou revelar seu relacionamento, o que destruiria seus pais. Ele tirou uma foto dela com seu celular, depois uma foto deles juntos e em seguida uma varredura de vídeos da sala. Ele disse que os enviaria ou compartilharia então com sua irmã. Quão doente isso é, viu? Por sua vez, Irene não conseguia acreditar nisso. Ele perguntou se ela realmente achava que ele deixaria sua família para ficar com ela. Ele a chamou de ingênua e também disse que ninguém quer você mais do que eu. E foi um negócio, como de costume, então o relacionamento deles dois. Claro que Irene ficou completamente nervosa, mas acabou então cedendo então aos desejos de seu corpo e acabou dormindo então com seu cunhado mais uma vez após todas as afrontas.
Helena foi até a casa de Pedro e o beijou na entrada. Ela o fez olhar nos olhos dela e o desafiou a dizer que não a amava. Ele se afastou para dizer a ela que era como ele disse antes, que eles tinham dúvidas e isso era uma coisa passageira. Ela insinuou que Ernesto era a causa e ele jogou bravo, dando a entender que ela o considerava incapaz de tomar decisões. Ela então começou a listar as razões pelas quais ela não acreditaria nele. Ele tirou as mãos dela do seu rosto e disse que não tinha esquecido, apenas pensou melhor e disse que não adiantava mais discutir. Ela chorou enquanto voamos na parede, implorando silenciosamente para ela recuperar sua dignidade e ir embora. Ela olhou para ele por alguns segundos, se virou e saiu sem dizer outra palavra. Pedro cerrou os dentes e evitou gritar. Ele então chorou. Andréa lembrou a Horácio de sua reunião com um cliente. Ele então olhou para o celular e disse que estava cancelado. Ele começou a fazer perguntas a Rafael sobre si mesmo, perguntas destinadas a enganá-lo em mentiras e a denunciá-lo pela fraude que é. Andréa finalmente se cansou e pediu licença para ir ao banheiro. Assim que ela ficou fora do alcance de voz, Horácio o chamou dizendo que não permitiria que ele enganasse a sua esposa. Ele não viu que Mônica estava sentada em uma mesa próxima e ficou irritada com isso. Andréa voltou antes que isso pudesse ir mais longe. Rafael? Alguém pode ter certeza que esse é realmente o nome dele? Parecia muito como se ele soubesse que o gabarito estava acontecendo. Horácio então rapidamente riu, porque achou tudo isso muito irônico. Quando então Andréa se sentou, ele então tentou sair, mas Andréa tentou fazer Horácio sair também. Rafael finalmente revelou que achava uma mulher sem responsabilidades e saiu rapidamente. Horácio riu após o xingamento. Andréa não gostou, dizendo que Rafael nunca mais ligaria para ela. Horácio então disse, melhor, porque ele é um gigolô querendo tirar vantagens de você. Ela disse que ele era um instrumento e o abandonou. Bom, após a discussão, então, que Andréa até chamou ele de intrometido, Horácio ficou quietinho da Silva no seu lugar. Mas, por sua vez, Mônica, que durante todo o tempo estava com vontade de brigar, levantou-se e confrontou Horácio, admitindo que havia o seguido. Ele tentou explicar que Andréa estava prestes a se tornar uma vítima de fraude, mas Mônica disse a ele que não era de sua conta consertar o que Andréa deveria descobrir por si mesma. Horácio disse que ele nunca foi capaz de fazer isso e que ele tinha que consertar todas as vezes e lembrava que ela era mãe de seus filhos. Mônica o acusou de ciúmes, disse que ficaria muito feliz em vê-la com alguém digno e deixá-lo em paz, mas não com alguém que a deixaria na rua. Mônica ainda estava com raiva, acusando-o de compará-la a Andréa. Ele disse que a perseguição e o ciúme iam sempre estar por ali. Então ela foi embora irritada, até porque ela tem razão em ver o seu atual procurando sua ex. Ainda nesse mesmo capítulo, Esther tinha ouvido a voz de Helena e Pedro e tentou dar a ela uma explicação semelhante, mas ela não acreditou. Depois de todas as suas afirmações de que ela era o amor de sua vida e que ele estava lutando para afastá-la de seu marido louco, Helena chegou em casa e contou a Gabriela o que aconteceu. Ela começou a chorar novamente. Já a Gabriela parecia ter mudado de ideia, pensando que Pedro havia se enganado a sua irmã. Mas nós aqui sabemos que não foi bem assim, não é mesmo? Esther disse a Domingos que não conseguia acreditar em nada disso. Isso não era o típico de Pedro. Ele se comportou como se seu coração fosse feito de pedra, gelado. Domingos disse que embora não gostasse, poderia ser para melhor por causa dos problemas que estariam evitando e que teria sido melhor se eles não tivessem muita esperança de estar na vida de Nicholas. Esther esperava que Pedro e Helena ficassem juntos e etc. Domingos disse que havia um neto pela frente, mas Esther disse que não podia substituir o outro. Ele disse que ela estava certa, mas o que eles poderiam fazer? O que já foi destinado, já foi. Horácio foi para casa e Mônica não estava. Ela não atendeu o celular e ele não deixou o recado para ela dessa vez. Andréa ligou para Rafael e se desculpou. Ela tinha menos dignidade do que Helena algumas horas antes. O golpista disse que ela tinha muitas coisas para resolver ainda com seu marido, que eles tinham um relacionamento codependente e ele não queria que ela ligasse mais para ele. Ele encerrou a ligação e ela disse que o odiava.
Gina mandou uma mensagem a Pedro sobre as próximas consultas médicas, dizendo que não queria que ele ou seu pai a acompanhasse. Mais tarde, então, Irene encontrou a mãe sentada no sofá. Andrea disse que ela tinha insônia. Ela perguntou onde Irene tinha estado a noite toda e Irene disse que era um dos compromissos profissionais. Andrea brincou, dizendo que era o contrário, e Irene disse que não estava em disposição de falar sobre essas coisas. Ainda nesse mesmo capítulo, Andrea tentou arrancar informações dela, dizendo que esperava que o homem fosse de uma boa família. Irene então disse boa noite com uma voz hóstil e foi para o quarto. A música de filme de terror dessa vez está de volta. Ernesto, Helena e Gabriela estavam sentados a uma pequena mesa redonda e o ambiente era muito estranho. Gabriela finalmente pediu licença, dizendo que veria Helena naquela noite. Ernesto ainda estava fingindo ou tentando fazer Helena pensar que se importava com seus sentimentos. Ele então disse que queria retificar todo o mal que havia feito. Ela humildemente fingiu acreditar nele e disse que seu humor não tinha nada a ver com ele. Ele perguntou se deveriam contar a Nicholas sobre Pedro ser seu pai, antes ou depois do divórcio. Ela disse depois. Como quiser, disse ele. Em seguida, ele desejou a ela um bom dia ao sair para o trabalho. Domingos foi um especialista que olhou os resultados do seu exame e disse-lhe que a disfunção erétil é consequência da diabetes. Eles precisavam baixar seus níveis de glicose. Disse a Domingos que fosse à sala de exames e que se trocasse. Rosa enviou uma mensagem a Samuel que Gabriela viu ao entrar. Ela não gostou disso. Eles tiveram quase a mesma luta que Horácio teve com Mônica. Ela saiu da sala enquanto ele ligava para Rosa e combinava encontrá-la durante o almoço. Domingos voltou a comer a comida errada na volta do consultório. Já Horácio foi ao apartamento de Mônica quando ela estava saindo. Eles discutiram novamente sobre Andrea. Ele disse que não estava comparando e que apreciava sua inteligência. Ela então disse a ele que não estava se reconciliando com ele. Então, ela disse a ele para se divorciar dela primeiro e eles poderiam conversar novamente. Do contrário, para esquecê-la. Samuel tentou explicar que Rosa precisava de ajuda jurídica, mas Gabriela não gostou disso. Nicholas estava brincando com seus carros e puxou um, dizendo a Helena que era um que Pedro havia dado a ele. Enquanto ela olhava, ele perguntou se eles podiam vê-lo e ela disse que ele estava trabalhando. Eles tinham uma consulta médica naquele mesmo dia. Por sua vez, Gina foi ao trailer entregar os remédios de Domingo que entregou a Pedro. Ela começou a falar quando o telefone de Pedro tocou. Então, ele atendeu o telefone e sua expressão facial mudou na hora quando escutou a voz do pequeno Nicholas. Seus olhos encheram então de lágrimas e a música tema de Te Dou a Vida começou a tocar. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Te Dou a Vida. Fica ligadinho aqui no canal, não se esquece, se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa o seu like. Muito obrigada por sua audiência em nossos vídeos. Fiquem todos com Deus.